Fala, meus amigos, nós estamos aqui de novo e hoje nós vamos entender como Jesus discipulava. Havia um modelo e há um modelo a qual nós devemos seguir. Existem algumas denominações que já existe um modelo pronto, mas o nosso grande modelo que nós devemos seguir, imitar, fazer, copiar, é como Jesus discipulava. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que Jesus não evangelizou os seus discípulos. Jesus nunca precisou entregar um panfleto para o seu discípulo e evangelizar ele. Olha, que André e Pedro, eles conheciam por causa de João, porque Pedro e André eram discípulos de João. Eles conheciam por causa disso, mas os outros, talvez alguns já tinham ouvido falar de Jesus, mas outros não tinham ouvido. E Jesus nunca foi entregar um panfleto para ele. O convite de Jesus para os seus discípulos não foi convidar eles para ir para a igreja. O convite de Jesus para os seus discípulos era ao contrário. Jesus falava assim, vem e vê. O convite de Jesus era o vinde, mais o vê. Jesus não convidava só as pessoas para ir, ele mostrava também. E essa é a maior ideia do discipulado de Jesus. Não é convidar as pessoas, é mostrar Jesus. Não é trazer as pessoas para vir para o culto, é mostrar Jesus do culto para as pessoas. Nós precisamos trazer os nossos discípulos para as nossas vidas através do id, mas nós também precisamos fazer o vinde, porque, irmão, se eu só for pregar e não tiver alguém que regue, e não tiver alguém que colha, a nossa pregação, irmãos, não tem resultado. Pregação, irmãos, sem a explicação, a pregação, irmãos, sem o discipulado, ela é vaga, ela não existe. Jesus sempre praticou o id junto com o vinde. Jesus sempre praticou a pregação junto com o cuidado, junto com a vivência, junto com o testemunho. E esse devemos ser a nossa forma de pregar, a nossa forma de discipular e de ensinar. Precisamos entender que Jesus nunca marcou um encontro para discipular. Essa é a outra lição que eu precisava trazer e preciso lhe mostrar hoje. Olha, Jesus nunca marcou um dia para encontrar os seus discípulos. Na verdade, eles dormiam juntos, eles comiam juntos, eles almoçavam juntos. Eles viviam, Alex, você está mandando o meu discípulo vir morar aqui dentro de casa? Não estou falando isso não. Eu estou querendo que o seu discípulo viva a sua vida. Se for preciso, que ele durma com você, que ele almoce na sua casa, que ele almoce junto com a sua família, ele precisa fazer parte da sua família. Jesus vivia, ele não ia, ele não fazia junto com seus discípulos. Ele vivia com seus discípulos. Era a vida dele na vida dos seus discípulos. Para que nós venhamos ganhar mais vidas para Cristo, irmãos. É bem melhor muitas vezes e bem mais abrangente nós trazemos uma pessoa para a nossa vida do que a gente só pregar. Entendeu? É muito melhor você trazer a pessoa para ela ver o resultado daquela palavra dentro da sua vida, dentro da sua família, do que você só chegar e pregar. Tá entendendo? Às vezes uma conversa vai mais mostrar Jesus do que um sermão. E essa era a ideia que Jesus trazia e fazia. A melhor forma, irmãos, de passar por uma nação todinha, a ideia de Jesus, irmãos, é você começando com o seu discípulo, mostrando quem é Jesus com a sua vida. Quando os testemunhos falarem mais do que a sua boca, irmãos, você vai ser o maior pregador, o maior discipulador. Irmã, você será a maior discipuladora, a maior pregadora que você vai encontrar e vai saber no mundo dentro da sua história. Seu legado vai ser o legado mais incrível. Você quer pregar para muita gente, quer fazer alguma coisa para Jesus? Começa a testemunhar com a sua vida para os seus discípulos. Escolha discipular aquele que não é evangélico, aquele que não tem uma teoria pronta, como Jesus pegou os 12. Escolha discipular, irmãos, quem é iletrado, quem não tem muita cultura. Escolha discipular, irmãos, os marginalizados pela lei. Escolha discipular quem ninguém dá nada. Jesus fazia isso. Irmãos, preste atenção. Jesus pegou Pedro, Jesus pegou João, pessoas que tinham transtornos mentais. Alguns psicólogos contemporâneos e cristãos defendem essa tese. Jesus pegou 12 homens, irmãos, a maioria problemático, e fez com que esses 12 homens conquistassem o mundo. Você está entendendo isso? Jesus pegou 12 pessoas problemáticas e fez com que essas 12 pessoas que não tinham entendimento, não tinham sabedoria, ganhassem o mundo. Faça isso também. Aposte, irmãos, nos iletrados. Aposte em quem não dá nada, que é Jesus, irmãos, que faz a transformação e a capacitação. Essa pessoa não vale nada. Ai, Alex, aquele irmão lá da igreja, aquele irmãozinho que é disciplinado sempre, que vive errando, ele é uma pessoa que não está
andando de acordo com a lei do Senhor. Ele sempre erra. Olha, irmão, é essa pessoa que você tem que discipular. Traga ele para a sua vida e mostre Jesus. E o resultado será outro. Lembra de Pedro? Cortava a orelha lá do homem. Lembra de João que mandava detonar fogo do céu? Em outra passagem, João está dizendo assim, deitando no peito de Jesus e sendo chamado de discípulo amado. Por quê? Porque viveu o discipulado. Pedro, aquele que cortava a orelha, aquele que negou Jesus 3 vezes, irmãos. Em outra instância está dizendo lá em Atos 4, no versículo 13, está sendo encontrado parecido com Jesus e prefere morrer do que, irmãos, deixar de falar de Jesus. Prefere ser preso. O mesmo Pedro que negou com medo de morte agora está querendo morrer. Primeira coisa, irmãos, o modelo de discipulado de Jesus. Ele chamava os discípulos para a sua vida. João capítulo 1, versículo 39. Vinde e vê. Jesus não falava, olha, ele testificava, ele justificava o que ele fazia. Olha, a Bíblia tem 66 livros. Ele não fazia só isso, irmãos. Ele justificava porque ela tinha com a sua vida. É isso que nós temos que fazer. Chamar os discípulos para verem, irmãos, para viverem junto comigo. Não é só vir, é vir e viver. Quando ia orar e fazer milagres, Jesus chamava os seus discípulos para isso também. Quando ele chorava e estava triste, Jesus estava com os discípulos lá no seu último momento, em cima daquele monte, chorando. Eles estavam, os discípulos precisam partilhar de tudo da sua vida. O discipulado, irmãos, o modelo de discipulado de Jesus não para o evangelismo. Ele não substitui o evangelismo. Ele é um acréscimo. Os dois andando junto é a arma mais poderosa do cristão e da igreja. Seja um evangelizador e um discipulador. Você vai ver, irmãos, como você vai gerar frutos e a sua igreja também. E a terceira forma que Jesus discipulava, ele conscientizava os seus discípulos a serem dependentes dele pelo resto da vida. Está entendendo? E mais do que serem independentes, Jesus também, ao contrário disso, ele instigava os seus discípulos a andar com as próprias pernas. Jesus traz os discípulos para perto dele, por vir de ver, cuida, e depois ele pega e faz assim, ó, vão e prega o evangelho, ide e prega o evangelho, sem eu, sem a minha presença aqui. Claro que com a presença do Espírito Santo. Entenda, um discipulado, irmãos, um discípulo, ele é o seu amigo, é relacionamento, irmãos. Não dependência eterna ou entretenimento. Não é, irmãos, uma dependência eterna do seu discipulado com você, porque ele precisa discipular também. Mas, irmãos, é um relacionamento. Construa isso. Entenda que os seus discípulos são discípulos de Jesus e não só seu. Jesus, ele discipulava com autenticidade. Jesus, ele ensinava o que vivia. As atitudes de Cristo falavam mais do que as palavras. Ele ensinava, irmãos, o que ele era. Jesus e Deus eram um. João 1, você vai ver isso. João 17, Jesus, ele era Deus e era um ao mesmo tempo. Ele ensinava a vida com Deus que ele tinha. Quando ia orar, foi a única coisa que os discípulos pediram para aprender, irmãos, só para você ter ideia. Aquilo que os discípulos quiseram aprender, irmãos, foi quando viram Jesus orar. E eles queriam aprender aquilo, porque é aquilo, irmão, se eu olho a transformação na vida de alguém, eu quero saber por que aquela pessoa é transformada. Eu quero fazer alguma coisa para mim ser, eu quero fazer tal como alguma coisa que aquela pessoa faz, que ela foi transformada. Se Jesus orava e era o Jesus, o Deus, o topzão, eu também queria orar para me ser como ele. Faça os seus discípulos, irmãos, chegarem perto de Deus através das suas atitudes, daquilo que você era. Tenha autenticidade. Ele ensinava, irmãos, a vida com Deus que ele tinha. E ele ensinava, irmãos, as coisas futuras, escatológicas. Jesus falava do fim, Jesus falava do fim. Do primeiro, ele falava da trajetória do cristão todinho. Ele não falava só do hoje, ele falava do hoje e do ontem. Jesus nunca acabou o seu discipulado, irmãos. Quando ele foi para o céu, o Espírito Santo desceu e continuou. Não há outro exemplo de discipulado. O que muda, irmãos, é o público. O que muda, irmãos, são as pessoas. Discipulado sempre vai ser relacionamento e nunca vai ser só um estudo bíblico e nunca vai ser só a visita na igreja. O discipulado, irmãos, vai ser vida na vida para sempre. Jesus discipulava acreditando nas pessoas, irmãos. Jesus não discipulava, era o pior, eu vou acabar com ele, não. Jesus usava, irmãos, aquilo que eles eram. Ele falava, olha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Use o linguajar do seu discípulo para pregar para ele, irmãos. Não use o linguajar que ele não conhece. Nós não podemos tratar nossos discípulos em uma linguagem que ele não conhece. Jesus diz, Pedro, agora tu não é pescador de peixe, mas tu ainda é pescador. Porque Pedro conhecia o que era pescaria, só que agora de homens. Irmãos, todos podiam seguir Jesus.
Mas havia uma condição, a renúncia. O modelo de discipulado de Jesus, irmãos, prega renúncia. Olha, o jovem rico vai dizer: deixa eu só enterrar o meu pai. Jesus: não, deixa que os mortos enterrem os mortos, e eu seguirei para você. E eu termino essa aula te dizendo isso, irmãos. A condição para seguir Jesus sempre vai ser renúncia, sempre vai ser perca. O discipulado de Jesus deve ser o nosso modelo. Galera, nós terminamos a nossa aula por aqui. Se você não seguiu o nosso canal, segue aí, compartilha com alguém, curte, deixa sugestão, deixa comentário e comece a discipular. Jesus é suficiente e até a próxima.